Fala pessoal, tudo certo? Antes de tudo, sejam muito bem-vindos ao Portal Juristas. Meu nome é Rafael de Tomaso, eu sou advogado, sou sócio do Frederico Catani Rafael de Tomaso Advogados. Eu sou especializado em direito digital, proteção de dados e direito para startups. Sou ex-publicitário também, né? Eu brinco que sou publicitário aposentado, mas um pouquinho de exagero, até porque ainda faço um pouquinho de publicidade para mim mesmo e ali para o escritório, né? Em alguns projetos pessoais e em alguns projetos do escritório. Sou especialista em multimídia e comunicação, terminando uma especialização agora em direito digital. E hoje a gente vai falar um pouco justamente sobre isso, né? Sobre o direito digital. E para introduzir esse assunto, é importante trazer alguns dados sobre a internet, né? Óbvio que quando a gente fala em direito digital, a gente não está falando só em internet, mas, como a gente sabe bem, é principalmente internet, né? Hoje em dia, não há quase ninguém fora desse mundo aí, as pessoas estão cada vez mais conectadas, né? Aqui no Brasil, nós já somos mais de 75% das pessoas conectadas à internet, e para que a gente consiga dimensionar isso aí um pouquinho, 83% das pessoas hoje no Brasil têm água encanada e 52% tem coleta de esgoto. Então, hoje nós temos aí mais pessoas que conseguem acessar a internet do que pessoas que têm esgoto tratado em casa. Então, a gente está falando aí de muita gente com acesso à internet. Virtualmente, quase todos os lares hoje, quase todos é um pouco de exagero, porque a gente ainda tem aí algumas regiões mais remotas que ainda não tem essa possibilidade, eu que não chego o sinal móvel, o que não chega o cabo, que não chega nenhum dos dois, mas a gente já tem aí mais de 3/4 da população brasileira com acesso à internet. Em 2018, que é a pesquisa mais recente que eu tive acesso aqui, nós já tínhamos mais dispositivos móveis conectados à internet do que pessoas no país. Para a gente conseguir dimensionar isso daí, nós tínhamos 102% de dispositivos móveis em relação à população ali. Mais coisa na internet do que gente no país, né? Para a gente conseguir tentar dimensionar os números disso daí, né? E mais de 500 milhões de dólares foram gastos em aplicativos móveis também em 2018, só que no Brasil. Tá? No mundo foram trilhões de dólares. Desses 75% de usuários que têm acesso à internet, 90% costumam acessar e-commerce, comércio eletrônico. Tá? No mínimo acessar. E 68% efetivamente compraram alguma coisa em 2018. Muito provavelmente agora, em 2020, com a pandemia, esse número já aumentou, né? Porque os números do e-commerce para 2020 são realmente impressionantes. Aí, o crescimento do e-commerce, o que se esperava aí para os próximos 5, 6 anos, aconteceu só nesse ano, impulsionado em boa medida pela pandemia. E mais de 60% das pessoas aqui no Brasil já utilizam os aplicativos de mobile banking, né? Aquele banco que você acessa pelo celular, pelo smartphone ou pelo tablet, enfim. Então, nós temos aí uma parcela significativa fazendo transações bancárias pela internet. Eu trago esses dados para a gente entender por que diabos o direito foi se meter nesse meio digital. Então, a partir do momento em que a gente começou a viver num ambiente em que são feitas tantas transações jurídicas no meio digital, não há como o direito se escapar disso daí, de olhar como essas relações estão se dando e, em certa medida, em muitos aspectos, de começar a regulamentar essas questões que têm um impacto aí significativo na vida das pessoas, não só financeiro, mas também financeiro. Eu gosto de definir o direito digital como ramo que trata das relações jurídicas ocorridas nos meios digitais ou decorrentes da sua utilização. Então, aquilo que a gente faz diretamente no digital, tipo uma postagem na rede social que ofende seu vizinho. Nós tivemos ali um impacto que vai sofrer ali, pode vir a sofrer uma intervenção do direito para uma compensação ou para um direito de resposta, alguma coisa assim, e foi feita diretamente no meio digital, ou decorrente de sua utilização. Então, se eu estou utilizando um e-mail para praticar um golpe, alguma coisa assim, mesmo que isso vai se efetivar fora do meio digital, mas que vai ter o meio digital como
desculpem ser repetitivo, mas como meio disso daí ocorrer, né, isso vai ser abarcado aí pelo que nós estamos chamando de direito digital. E o direito digital ele não é uma área autônoma no direito, né? Ele não tem aí todos os requisitos necessários para ser considerado uma área autônoma. Mas, mais importante do que isso, ele é uma área que vai abarcar aí praticamente todas as áreas do direito. Eu não consigo pensar hoje em um setor, em um segmento dentro da área do direito, inclusive não consigo pensar em uma área autônoma na área do direito que não seja, em certa medida, impactada pelo que nós viemos chamando de direito digital. E essa multidisciplinaridade, ela se dá não só dentro do próprio direito, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso já, mas do direito com outras áreas também. Então, a gente pode pensar aí na ciência da computação, na sociologia, na filosofia. Nós temos aí uma série de aspectos éticos que vão impactar a discussão sobre o direito digital aí, né? Biotecnologia, enfim, o uso das tecnologias como reconhecimento facial, a questão do deepfake e as possíveis consequências do deepfake, enfim, uma série de questões aí com implicações éticas que tem tudo a ver com o digital. A psicologia, que cada vez mais, quando a gente fala em digital, a gente fala em comportamento, né? Nas redes sociais, comportamento de consumo no e-commerce, enfim, não tem como se escapar da psicologia também. A comunicação social, então, nem se fala, né? Hoje, a maior parte das grandes empresas do mundo de tecnologia, e muitas delas são hoje as maiores empresas do mundo, elas vivem justamente da venda de publicidade online. Então, a gente tem aí uma série de áreas do conhecimento que vão se conectar diretamente com o direito, compondo aí o que a gente convencionou chamar de direito digital. Dentro da própria área do direito, como eu tinha mencionado rapidamente, nós temos aí uma conexão com praticamente todas elas. Se a gente pensar aqui no direito penal, por exemplo, a gente vai ter tanto aquele impacto reflexo, quando eu uso uma rede social para cometer um crime, quando eu uso o meio digital para cometer um crime que já está previsto no Código Penal desde sempre lá, por exemplo, fraude, os crimes contra a honra, ameaça, são crimes que eu posso fazer ali pessoalmente ou posso fazer por meio digital. E nós temos aqueles crimes que já são daí específicos do meio digital, do ambiente digital, como, por exemplo, a lei dos crimes informáticos, lá que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, na época que vazaram umas fotos da artista que foi vítima de um crime lá, de invadir o dispositivo dela, o computador dela, né? Então, que são crimes que eles só ocorrem de fato se houver o digital. Não tem como você fazer uma invasão de dispositivo informático num dispositivo não informático, né? Então, o digital sempre vai estar envolvido nesse tipo de situação. Se nós pegarmos, por exemplo, o ECA também, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós teremos ali mais uma série de previsões com impacto no direito penal ali, como a pedofilia, por exemplo, né, a pornografia infantil, com o uso das redes sociais ou da internet em geral para comercialização ou até processo dessas imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. Então, nós temos aí outra conexão com o penal, né? E não só no penal. Se a gente for para o civil, a gente tem aí um sem número de possibilidades que a gente pode pensar de conexão entre o direito civil e o mundo digital, a começar pelos próprios contratos. Se nós formos pensar, nós celebramos contratos aí praticamente toda semana, às vezes sem nem perceber. Aquele aplicativo que a gente instala e aceita os termos de uso sem ler, a gente acabou de assinar um contrato sem ler. A compra que você faz pelo e-commerce é um contrato de compra e venda, né? O serviço que você contrata, o software que você licencia, a gente celebra aí diversos contratos que vão ser aí uma das várias possibilidades de intersecção entre o direito civil e o direito digital. Nós temos a questão do direito de imagem também, que vai estar ali dentro do civil, né? Por exemplo, nós tivemos um caso uns anos atrás de um meme, né, do Centavara, que usava a figura de uma pessoa com algumas frases, enfim, meio em tom de humor, e que depois essas pessoas que faziam esses memes começaram, inclusive, a vender produtos, vender camisetas, vender canecas, sem autorização e sem nenhum conhecimento
daquele senhor que já tinha lá seus 90 anos, era um senhor idoso, não me lembro agora certa idade dele, mas a gente estava falando aí de um uso indevido de imagem sem autorização, que culminou aí com uma condenação ao pagamento de uma indenização de R$100 mil ao dono da imagem, né? A pessoa que estava tendo a sua imagem utilizada. Saindo do civil e passando para o trabalhista, a gente pode pensar também em diversas outras questões que vão envolver o digital, e agora com a pandemia mais ainda, né? O home office foi uma coisa que já era uma tendência e que agora se multiplicou, se consolidou, que é uma coisa cada vez mais presente na vida da gente. Tem casas aí que já tem até dividido, né? Tem um usa o home office na sala, outro usa no quarto, daí já começa a precisar de uma internet maior, porque tem mais a criança assistindo aula no homeschooling, lá no EAD. Então, nós temos aí no direito do trabalho também, e assim, estou falando do home office, que é uma coisa aqui mais presente, mas nós podemos pensar também na própria mudança das relações de trabalho decorrente aí do uso de alguns aplicativos, como o Uber, o iFood, e esse tipo de aplicativo. Isso daí tem sido uma coisa tão presente no direito do trabalho, que chegou a se cunhar um termo que vem sendo usado, que é o da uberização das relações do trabalho. Então, o impacto do digital no trabalhista já é tão grande que já tem até um termo para designar isso daí. E isso, falando aqui de algumas coisas mais presentes, mas já bons anos atrás a gente discutia a questão, por exemplo, do uso do e-mail corporativo, se contava ou não como era extra, como regime de plantão, o cara está ali respondendo e-mail, respondendo mensagem, tarde da noite ou fora do horário de trabalho, todas essas questões aí. Hoje a gente tem a própria carteira de trabalho em formato digital, a gente tem o e-social, então são diversos pontos de conexão também entre o direito do trabalho, né? Embora a gente tenha uma legislação lá dos anos 30, a sua formação, a gente tem aí atualizações dela na prática que exigiram, inclusive, que o legislador fosse inventando novas regras e atualizando as regras existentes. Outra área do direito que vai ter uma conexão direta com o digital aí, que nós podemos pensar, é o direito internacional. Então, nós temos aí não só a coisa do comércio internacional, né? Nós temos, por exemplo, o mercado comum europeu, já há tantos anos, agora já se discute em estado avançado o mercado comum digital europeu. Nós temos a questão dos contratos internacionais, já algumas regulamentações acerca dos contratos firmados digitalmente entre diferentes países. Nós temos questões de regulamentações internacionais aí. Agora, recentemente, o Brasil assinou um pacto de crimes cibernéticos, foi convidado a assinar o pacto de crimes cibernéticos. Então, nós teremos aí uma cooperação no âmbito criminal com outros países, especificamente para a parte dos cybercrimes. No direito do consumidor, nós podemos pensar em uma série de conexões também, além da questão do comércio eletrônico internacional, que é cada vez mais uma realidade, das transações bancárias internacionais, que são cada vez mais uma realidade, das transações de câmbio internacionais. Enfim, a gente pode pensar uma série de questões aqui envolvendo o internacional com o consumidor ali paralelamente. E o consumidor especificamente, nós temos aqui a lei do e-commerce, nós temos a lei dos preços, que tem as suas especificidades voltadas também para o comércio eletrônico. Enfim, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela não é específica do comércio eletrônico, e, aliás, ela não é específica nem do digital, mas ela vai ter uma conexão ali com direitos do consumidor ali também. O direito autoral é uma das primeiras grandes discussões que nós tivemos aí no direito digital, já lá nos anos 90, final dos 90, começo do 2000, com o crescimento da pirataria, né? Antes disso, a gente já pode falar em pontos de discussão envolvendo o direito autoral ali, mesmo antes da internet, né? O compartilhamento com disquetes, com CDs, enfim, com fita cassete, o
para os mais jovens não sabem, mas antes do disquete, os programas de computador eram gravados em fita cassete. Enfim, e isso já era moderno para a época. Então, se a gente vai olhando para trás, a questão do direito autoral já é discutida dentro da sua conexão com o digital já há muitos anos, né? Mas com a internet, obviamente, isso tomou um outro volume. Ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, nós tivemos uma discussão famosa, que foi o caso Napster, que foi ali um aplicativo de compartilhamento de arquivos, que é o que o Torrent faz hoje, mais ou menos, que o Emule fazia um pouco depois, o LimeWire. Nós tivemos aí diversos aplicativos depois disso, mas o Napster se tornou famoso porque houve uma enorme briga judicial entre diversos artistas do ramo da música com o Napster, em razão desse compartilhamento ilegal de músicas, né? E se nós pararmos para olhar hoje, nós vamos perceber que essa discussão que aconteceu lá 20 anos atrás revolucionou, inclusive, a forma de se comercializar esses produtos, esses serviços, né? Então, se a gente olhar para o iTunes, para o Spotify, enfim, para outros aplicativos que vendem música, nós podemos ver, isso daí era algo impensável 20 anos atrás, mas a indústria musical precisou se reinventar porque a internet atropelou ela, né? Então, ela precisou oferecer um serviço que tivesse valor para aquele cara que não quer mais comprar o CD, mas quer baixar a música. Então, hoje nós temos esse serviço de assinatura. Falei aqui dos de música, mas outro exemplo disso é o de streaming, né? Netflix, agora tem o Disney, o canal da Disney também, HBO, a Amazon tem o seu, Amazon Prime também. Então, a TV a cabo, que já era uma coisa digital, está tendo que se reinventar novamente. Não quer dizer que vai acabar a TV a cabo. O próprio sinal da TV aberta hoje já é digital. Então, nós tivemos que passar por uma série de reinvenções, né? Tivemos que passar e teremos que passar por outras, estamos passando por várias ainda, justamente em razão dessa transformação digital e o direito correndo atrás, tentando regulamentar isso daí. Se a gente vai para o direito tributário, não é diferente, né? Vai haver uma conexão forte com o digital. A gente vai pensar aí, por exemplo, na questão da tributação dos softwares, na questão da tributação da importação de bens só digitais. Então, por exemplo, aquele software que eu compro não vem mais a caixinha hoje, como vinha antigamente. Não que não tivesse a discussão tributária na época que ele estava ali na caixinha, no disquete ou no CD, né? A gente já parava para pensar quais casos que vai incidir ICMS, quais casos vai incidir ISS. É uma discussão que persiste ainda hoje no Supremo, ainda tem discussão a esse respeito, se encaminhando para o fim, mas ainda existe a discussão. Como é que eu tributo o próprio comércio eletrônico? É uma discussão que ainda tem aí uma série de lacunas para serem discutidas. Enfim, se a gente parar aqui, a gente fica a semana discutindo onde o direito digital se aplica, em que áreas ele se aplica, como ele se aplica no dia a dia, e não chega ao fim, né? Até porque quando a gente estiver perto de chegar ao fim de tudo que existe hoje, já inventaram umas 35 coisas que a gente vai ter que passar a discutir dali para frente. Bom, além dessas conexões ali que a gente vai ter com os ramos, vamos chamar de tradicionais do direito, a gente tem algumas leis específicas, né? E cada vez mais leis específicas que vão ter impacto no âmbito digital. Uma das mais famosas dela é a lei o que nós chamamos de Marco Civil da Internet, que regulamenta justamente a questão da internet, tanto para os provedores de internet em si, né, a companhia que vai fazer a internet chegar na tua casa, quanto para o que a lei chama de provedores de aplicação da internet, que é ali o site que você vai acessar, o aplicativo que você vai usar no celular, enfim, quem vai te oferecer o serviço que você está ali utilizando. E não só essa lei ela vai trazer a regulamentação, vai trazer as obrigações desses fornecedores, mas vai trazer uma série de direitos para nós, enquanto usuários da internet, né? Algumas delas, inclusive, no que dizem respeito à proteção dos nossos dados, a regulamentação da proteção dos nossos dados, que hoje é uma questão aí cada vez mais discutida, e aqui no Brasil, recentemente, com a LGPD entrando em vigor agora em setembro, mais ainda, né, que é essa questão de como esses meus dados estão sendo usados.
como eu controlo quais dados meus eu quero que usem, eu não quero que usem? Como fica essa questão toda aí? O Marco Civil já antecipava não, né? Porque vamos combinar que na União Europeia isso já existia, essa discussão já existia desde 1995 e o nosso Marco Civil é de 2014, mas antecipava em relação ao LGPD essa discussão acerca da proteção de dados. Nós temos o próprio decreto de e-commerce, que vai regulamentar as relações de consumo feitas por comércio eletrônico. Nós temos a lei do prontuário eletrônico, que vai afetar diretamente quem trabalha na área da saúde. Enfim, uma série de leis, e como eu falei, cada vez mais leis chegando, cada vez mais projetos de lei também chegando para regulamentar o digital. A gente vai ter que aprender a conviver com isso aí cada vez mais, e estudar essas leis. E, assim, eu falei de algumas questões aqui que já estão na lei, que já estão regulamentadas, mas se a gente parar para olhar para o que está acontecendo no Congresso, a gente vai ver que tem uma série de questões que ainda não estão regulamentadas e já estão sendo, ou se não estão sendo, estão pelo menos em discussão. Eu vou dar aqui alguns exemplos que também, se a gente for falar desse assunto, vai 3 dias falando, mas alguns que estão ali mais próximos do nosso dia a dia. A internet das coisas, que está aí, para quem ainda não percebeu, já está chegando, só não chegou ainda com mais força no Brasil, porque ainda não saiu o leilão do 5G, que estava previsto para esse ano, não saiu, agora está previsto para o ano que vem. Vamos torcer para sair, que a gente já está atrasado mais uma vez, a gente já está atrasado em relação ao resto do mundo, mas o 5G ele vai trazer aí um rebuliço no mercado de internet das coisas, que, assim, consequentemente vai precisar ser regulamentado para que se estabeleça, enfim, uma série de regras para que as empresas que vão trabalhar com isso, que vão utilizar esses serviços, possam fazer isso de uma forma racional, né? E dentro de parâmetros aceitáveis. A questão das criptomoedas é outra também que precisa de regulamentação, né? Tanto na esfera civil, quanto na esfera penal, quanto na esfera tributária, quanto na esfera administrativa, enfim. E aí, pensando em criptomoedas, outra coisa que já vem junto é a questão do blockchain. Nós já temos alguns projetos de lei tentando trazer o blockchain para dentro da nossa legislação, e, inclusive, eu recomendo aos legisladores, se tiver algum aí nos ouvindo, que façam isso com cuidado para não criar uma lei que já fique obsoleta logo ali na frente, em razão do uso de terminologias que engessem a lei, né? A gente pega, o Marco Civil tem alguns casos que a gente pode perceber que a lei acabou ficando um pouquinho para trás por alguns conceitos mais fechados, como, por exemplo, nas coletas obrigatórias lá dos registros de acesso, basta ter o IP, só que hoje com o IPv4 você já tem mais de uma pessoa usando o mesmo IP no mesmo horário, então já não consegue, em alguns casos, individualizar aquela pessoa se você não tiver o registro também da porta-lógica. Não quero aqui me alongar nessas questões mais técnicas, mas só para trazer um exemplo disso aí. Então, para o legislador procurar não engessar essas novas leis para que elas não se tornem obsoletas antes do tempo. Deixa algumas coisas ali passíveis de regulamentação, se for o caso, alguns conceitos mais abertos, trazer leis mais principiológicas, que eu acho que é uma tendência que nós abraçamos e que ela é positiva, né? Temos a questão do reconhecimento facial cada vez mais presente aí também. Já tem algumas empresas, como a Gol, se utilizando disso, por exemplo, para o check-in. Nós temos algumas empresas usando isso daí para questão de segurança. Outro dia estava vendo um evento não vendo o evento, mas lendo sobre o acontecimento do evento, né? Em que um dos expositores vendia um sistema de reconhecimento facial para ser usado na igreja, para acompanhar a frequência dos fiéis, se estão indo, se não estão indo. E é assim, quando a gente fala em reconhecimento facial, a gente já pode começar a pensar, inclusive, no reconhecimento de sensações, e ver se o cara está entrando triste, saindo feliz, se está entrando triste, saindo mais triste. Então, as possibilidades aí são infinitas, né? Então, precisamos começar a pensar em reconhecimento facial também. Agora, nessa onda de protesto recente aí que nós tivemos nos Estados Unidos, aí, agora, durante a pandemia já, várias empresas começaram a puxar o freio na questão do reconhecimento facial, com medo que as suas tecnologias fossem usadas para fins assim, antiéticos, né? Inclusive pela própria polícia na identificação dessas pessoas que participavam dos protestos.
Nós temos a questão da inteligência artificial, que também nos traz aí possibilidades infinitas e que a gente tem que pensar nisso com seriedade. Para mim, é um dos pontos críticos do direito digital que a gente precisa sentar e conversar a respeito. E aí, belo de um exemplo da questão que eu falei antes lá da conexão entre o direito digital e a filosofia. Nós temos uma série de questões éticas que precisam ser discutidas, inclusive de questões bioéticas, se a gente passar a pensar aí na questão de biossegurança, na questão de implantes cibernéticos e coisas que a gente lia isso nos anos 80 e pensava naquilo como ficção científica, e está aí, cara. Hoje, quem quer já se implanta um chip para acompanhar a pressão, ou, enfim, para uma série de outras questões aí. A gente tem aí enhancers biocibernéticos, né? Então, são questões que a gente tem que parar para sentar e discutir também. E aí, a gente já pode pensar na questão da nanotecnologia também, das possibilidades de interação da nanotecnologia com as outras tecnologias. Questão da realidade aumentada, mais uma coisa que pode trazer aí uma série de repercussões significativas para o direito, principalmente quando a gente começar a ter aí ambiente de realidade aumentada, de convivência entre as pessoas. Botou pessoas convivendo, a gente já sabe que algum problema em algum momento vai dar. As pessoas não foram feitas para conviver em harmonia 100% do tempo. E quando a harmonia começa a desarmonizar, o direito é chamado, né? Normalmente com atraso, inclusive. A gente tem outras questões aí, como, por exemplo, os veículos autônomos, que a gente vai começar a pensar e discutir isso daí, como que a gente regulamenta o código de trânsito para se adequar aos veículos autônomos. A gente aceita ou não aceita esses veículos autônomos, como a gente regulamenta isso daí, qual veículo tem preferência para passar naquela rua ali. E assim, aí a gente começa a ver a conexão do direito com as questões técnicas, né? Com as questões de ciência da computação, com a questão de Big Data. Como é que a gente faz tudo isso conversar para que essas coisas funcionem de forma harmônica? E, enfim, eu não quero me alongar aqui nessa nossa primeira conversa sobre o direito digital, espero que tenhamos outras, mas queria trazer alguns pontos para reflexão e que vamos trazer vários outros, aí, alguns deles a gente já vem discutindo na literatura, na doutrina, né? Como, por exemplo, um robô, ali, uma inteligência artificial, se ela pode ter patrimônio, por exemplo, ela pode ser dona e aí a gente tem uma conexão disso com o direito autoral, por exemplo. A minha inteligência artificial criou uma obra de arte. Essa obra de arte é da inteligência artificial, essa obra de arte tem dono, essa obra de arte é minha, né? A quem pertence ou não pertence a ninguém. E aí eu estou falando de pertencimento, a gente pode pensar aí, nos direitos da personalidade da inteligência artificial, desses robôs aí, né? Enfim, o robô, ele tem personalidade. A gente tem um caso mais ou menos recente também, agora dos últimos anos, de um robô que ganhou cidadania saudita, né? No caso, inclusive, é uma robô, é uma moça, a robô tem feições femininas e tudo mais. Se discutiu à época, inclusive, que aquele robô, né, aquele ser inanimado, tinha mais direitos do que as mulheres de verdade em alguns países, né? Então, são diversas questões que a gente tem aí para discutir, né? Aí, se a gente começa a pensar em direitos da personalidade e alguém ataca uma ferramenta dessa, um robô, vamos pensar em robô, vamos pensar até, inclusive, por que não num ciborgue, né? Sei lá, enfim, um robô humanoide mesmo, né? Que cria uma situação onde facilita que nós tenhamos uma relação de empatia maior com isso daí, né? Até onde começam aí os direitos do que hoje para nós é um objeto, né? Pode parecer bobagem a gente discutir, e para nossa geração provavelmente é mesmo uma bobagem, né? Mas hoje a gente está discutindo direitos dos animais, o que é uma coisa, não muito tempo atrás, era impensável também. Então, nós temos que ter uma série de coisas em mente quando a gente conversa sobre direito digital. Uma delas é que tudo está o tempo todo mudando, né? Então, aquilo que para nós hoje parece absurdo, desnecessário, daqui a 5 ou 10 anos
pode parecer uma coisa de pô, como é que a gente não resolveu esse problema ali atrás. Então, espero ter trazido algumas provocações aí que tragam aí reflexão sobre o tema, é um tema que eu gosto muito de falar a respeito, né? E, enfim, no futuro aí podemos conversar sobre alguns aspectos mais específicos do direito digital, da questão da proteção de dados, do direito para startups, de uma série de outros aspectos aí do direito que tem essa conexão aí com esse mundo louco que nós estamos vivendo, né? Então, muito obrigado pela atenção de quem acompanhou aí até o final e um grande abraço a todos.